Vamos começar aqui então, pessoal. Primeiramente, bom dia. Eu sou o Felipe, eu faço parte aqui do time de migração e também de relacionamento da Imob. E hoje a gente está fazendo nosso webinar aqui ao vivo para você, nosso cliente, com um pouquinho de dicas práticas de como usar o Imob da melhor maneira no seu dia a dia e como ele vai conseguir te ajudar a ter mais resultados na tua imobiliária. E também algumas questões um pouquinho mais estratégicas, tá? Então eu vou trazer algumas dicas também de boas práticas, né? Na própria relacionamento com seus clientes, nos próprios contratos que você fecha de locação, tá? Então vamos começar aqui. Eu quero começar mostrando um pouco da ferramenta, o que a gente consegue fazer, como a gente consegue pegar uma locação. Eu pedi aqui para o ChatGPT montar uma locação fictícia para mim. Ele trouxe aqui alguns dados, como se fosse um contrato de locação residencial, e eu vou cadastrar esse contrato aqui no Imob. Então vamos lá. Aqui dentro do Imob, a gente tem a nossa dashboard, ela vai trazer algumas informações importantes no seu dia a dia. Então, o resumo dos teus recebimentos, quem está em atraso, quem já está recebido, quem está em aberto ainda, alguns avisos de reajuste e renovação, e também do teu seguro fiança e teu seguro incêndio. Lembrando que aqui a gente controla pela data. Então, a data final do seguro fiança, ele me avisaria se estaria em atraso ou próximo do vencimento. Da mesma maneira, a renovação do contrato e também da mesma maneira o reajuste do contrato, né? Geralmente anual. Aqui a gente também tem essa janela para avisar quando um reajuste tem que ser feito, tá, pessoal? Vamos cadastrar uma locação. Aqui em cima eu tenho um botão já aqui, ó, bem grandão, cadastrar locação. Vou clicar aqui. Ele já me traz para a primeira etapa, que ele me pede para informar o imóvel dessa locação. Então, eu posso pegar um imóvel que eu já cadastrei, ou se eu for um cliente novo, como você pode cadastrar um imóvel direto por aqui. Então aqui já é uma primeira dica na hora de cadastrar uma locação. Em vez de você cadastrar o teu imóvel separado e depois ir lá e cadastrar o inquilino, o proprietário separado, você cadastra direto pela tela de locação, que já agiliza, já ganha tempo na hora de cadastrar, tá? Por quê? Porque eu tenho esse botão aqui, ó, novo imóvel. Então eu vou clicar aqui em novo imóvel, ele me abre uma segunda janela para eu fazer esse cadastro do imóvel e eu vou colocar aqui os dados que eu quero. Nome do imóvel. Vamos ver aqui o que o ChatGPT passou para nós do imóvel, ó. O imóvel alocado é esse aqui, ó, Rua das Palmeiras, número 150, apartamentos 502. Então eu vou copiar aqui esse nome. Vou vir aqui e vou botar como nome do meu imóvel. Eu não quero mostrar o bairro, eu vou mostrar só assim. E na verdade eu quero mostrar o apartamento na frente, tá? Isso aqui, pessoal, não tem uma regra, tá? Isso aqui é mais como você prefere controlar os seus aluguéis. Então o imóvel, às vezes você quer botar aqui o nome do proprietário, tá tudo bem. É como ficar mais fácil para você encontrar esse imóvel depois, tá? Cadastrei aqui o nome do imóvel. Eu vou dizer que ele é um imóvel de locação. E o valor mensal dele, qual que é aqui? Vamos ver. R$ 2.500. R$ 2.500. Pronto. Isso aqui já é o suficiente para eu cadastrar meu imóvel. Nome e valor. Quero complementar, quero botar o CEP, quero botar o endereço completo. Fica à vontade. A gente tem esse campo aqui de endereço completo. E no cadastro do imóvel mesmo, você vai ter mais opções de preenchimento. Lembrando que aqui eu estou fazendo da maneira mais rápida, mais prática possível. Então, ele me traz um cadastro resumido desse imóvel. Mas se eu quiser complementar com outras informações, eu também consigo fazer isso pelo imóvel. Cadastrei o imóvel, vou clicar em salvar. Opa, vou botar aqui um tipo de imóvel, apartamento. Prontinho, imóvel cadastrado. Agora eu posso escolher esse imóvel aqui. Apartamento 502, Rua das Palmeiras, esse mesmo. Selecionei o imóvel, já me trouxe aqui o valor do aluguel. Eu vou informar que esse imóvel ele é residencial, nesse meu exemplo aqui. Data de início do contrato. Eu vou colocar que ele começou no mês de janeiro, no dia 10 de janeiro de 2025. Então eu posso digitar ou navegar aqui pelo calendário, tá? Como fica mais fácil para você. 10 de janeiro. Eu vou botar aqui que é uma duração de 30 meses. Vai até 2027. Um pouquinho mais para baixo eu vou informar minhas comissões. Então desse aluguel eu vou receber comissão inicial. Geralmente o primeiro aluguel ele fica para a imobiliária. Ou 50% ou 60%, conforme que você fez no teu contrato. Aqui no meu exemplo eu vou usar 100%. O primeiro aluguel ficou todo para a imobiliária. Taxa administrativa. Aqui é a taxa que você cobra mensalmente. Então, por exemplo, aqui eu vou usar 10%. Aqui é um ponto importante. Se os imóveis são seus, você não precisa preencher essa parte de comissão. Então, se é um imóvel próprio,
um imóvel próprio de você que está usando a ferramenta, que tem a conta imóvel cadastrada, você simplesmente marca essa opção aqui, ó, imóvel próprio. Ele elimina as comissões, porque todo o valor do aluguel, todos os R$ 2.500 desse aluguel, ele vai ficar retido na sua conta, para você conseguir depois fazer pagamentos pelo imóvel ou também transferir para outro banco dos que você utiliza, né? Então, se o imóvel é seu, marca a opção imóvel próprio. Se o imóvel não é seu, se você está administrando esse imóvel, você vai receber comissões, você vai marcar a opção de cobrar comissões. Combinado? Seguindo aqui, cadastrei o imóvel. Posso botar aqui algumas observações, uma coisa importante para eu, como imobiliária, ter essa informação aqui comigo, para eu saber que é importante. Próxima etapa. Participantes. Aqui a gente vai informar quem é o inquilino e quem é proprietário principalmente, tá? Então pode ter mais de um inquilino, pode ter mais de um proprietário, não tem problema nenhum. Principalmente o proprietário, que a gente vai fazer aqui, por exemplo, a divisão do repasse desses valores de aluguéis, né? A gente pode determinar a porcentagem de cada um. O Imóvel vai fazer o repasse do valor que você colocar aqui, tá? Então, se eu botar dessa maneira, aqui eu consigo botar mais 35%. 45%. Errei o cálculo aqui. Prontinho. Consigo informar quantos proprietários precisar, a gente vai fazer o repasse para esses proprietários. Felipe, uma pergunta. Tenho aqui um proprietário que ele está no contrato, mas a gente não vai repassar para ele. Ele só está no contrato. Então, não precisa cadastrar. Eu não vou cadastrar esse terceiro aqui, porque ele não vai receber nenhum valor do aluguel. Ele só está lá no contrato porque ele deveria estar, mas a nossa ferramenta a gente vai fazer o repasse financeiro. Então, se ele não vai receber nenhum valor na conta, não preciso cadastrar ele aqui. Inquilino e proprietário, eu posso também escolher da lista, se ele já está cadastrado na minha conta, ou eu posso cadastrar na hora. Lembrando que a gente está fazendo da maneira mais rápida possível, né? Então, um novo contrato, eu já posso aqui informar o nome do inquilino. Vamos lá verificar o que o ChatGPT mandou para a gente. Inquilino, locatário, é a Mariana Silva Rocha. O nome dela é Mariana. CPF, também está aqui no meu contrato, vou copiar. Colar aqui. E-mail e celular. Aqui é um ponto bem importante na hora de você cadastrar o teu inquilino. Esse e-mail e esse celular que eu informar aqui é onde a Imóvel vai enviar todo mês, né? E todo momento da cobrança do aluguel dele, a gente vai notificar nesse celular pelo WhatsApp. E nesse e-mail aqui, a gente também vai mandar e-mail para ele notificando da parcela em atraso ou da parcela em aberto, né? Até ele fazer o pagamento. Ele fazendo o pagamento, ele não recebe mais nenhuma notificação da gente. E a parcela fica quitada. Tá? Então, bem importante aqui, usar o e-mail e celular que o inquilino realmente vai receber essas cobranças, tá? Vou pegar aqui o número que o GPT entregou pra gente. E aqui o e-mail que ele entregou pra gente também. Vou clicar em salvar. E a Mariana tá salva. Eu vou escolher ela aqui como inquilina. Mariana Silva Rocha. O inquilino é a mesma coisa do proprietário. Eu posso informar mais de um, porém, o único que vai receber as cobranças da Imóvel no celular, no WhatsApp, né, ou no e-mail, é esse principal. Esse que está marcado como principal aqui, ó. Até aqui eu tenho um informativo. Se eu botar o mouse em cima, ó, cobranças são geradas apenas para o inquilino principal. O que isso significa? O boleto ele vai estar no nome da Mariana. Então a cobrança que o banco vai fazer da Mariana, no caso do imóvel a gente faz pelo banco Asas, as cobranças, vai ser o nome da Mariana que ela está como inquilina principal. Mariana é a inquilina, vamos ver qual que é o proprietário. Aqui é o Carlos Eduardo. Nova pessoa, nome Carlos Eduardo Ferreira. O CPF dele. O celular dele. E aqui, o e-mail dele. Aqui no cadastro do proprietário, quais pontos de atenção que eu tenho que ter? O e-mail. O e-mail é onde a gente vai enviar o recibo para ele. Então, se o meu proprietário ele quer receber um recibo todo mês no e-mail dele, certinho com os valores que ele pagou, que ele recebeu de você como imobiliária, esse e-mail aqui é onde a gente vai enviar esse recibo todo mês de maneira automática. Então, você não precisa se preocupar de estar enviando o recibo todo mês para o teu proprietário. Automaticamente, se você fazer o repasse automático pela Imóvel, o recibo também vai de maneira automática no e-mail dele. E se você precisar gerar nota fiscal, né, desse repasse que você está fazendo para esse proprietário, a gente também faz a nota fiscal no automático. Qualquer dúvida, chama o nosso time de suporte que eles auxiliam vocês a deixar o sistema prontinho para emitir nota fiscal. Vou salvar o cadastro de pessoa aqui do proprietário.
O CGPT me deu um CPF inválido, então eu não vou cadastrar o Carlos, tá? Eu vou só selecionar um proprietário que eu já tenho cadastrado. Esse é um ponto bem importante. Por que o sistema acusou que o CPF estava errado e estava inválido, né? A gente faz essa verificação se o CPF é válido para não ter nenhuma instabilidade na hora da cobrança do inquilino. E também na hora do repasse, se a gente for fazer uma nota fiscal, né? Então esses dados eles têm que estar incorretos, porque todo cadastro aqui ele é um cadastro bancário também, para a gente fazer cobrança, para a gente fazer repasse e transferências. Então por isso que os dados têm que estar ali corretos, tá? Principalmente o CPF, pessoal. Proprietário, vou selecionar um aqui, só para a gente conseguir seguir com o nosso teste. E aqui eu também consigo escolher a forma de pagamento desse proprietário. Então, se esse proprietário, por exemplo, ele não quer receber um repasse ou um Pix de maneira automática, ele, por exemplo, ele só recebe no dinheiro aqui da minha imobiliária. Eu posso mudar a forma de pagamento desse repasse para dinheiro e eu colocar aqui uma data de vencimento para eu entender quanto tempo, né, eu tenho para fazer o repasse para o Adamastor. Então, eu botei aqui 5 dias depois do recebimento do inquilino, né? Então aqui ele vai receber no dinheiro. O imóvel ele não vai fazer um repasse automático nesse caso, mas você consegue informar. Você consegue informar que esse repasse já aconteceu no dinheiro, para a gente também gerar um recibo, para você conseguir imprimir ou mandar isso para o teu proprietário, né? E também para a gente ter o controle, você ter o controle financeiro dessa locação. Saber que a parcela do mês de maio, por exemplo, você fez um repasse no dinheiro. Então você tem esse controle também, tá? Mesmo que você não vai fazer automático, a gente permite você fazer um recebimento ou um repasse manual para deixar essa parcela quitada e organizado no teu financeiro. Próxima etapa, pessoal. Então, lá no começo eu cadastrei o imóvel, botei lá a data de duração, os valores do aluguel. Segunda etapa, cadastrei os participantes, então quem é o meu inquilino e quem é meu proprietário principal. O inquilino principal vai receber a cobrança no nome dele e vai receber as notificações no WhatsApp e e-mail. E o meu proprietário, a gente vai fazer um repasse para ele de maneira automática, ou você pode também fazer um controle manual se você não quer fazer um repasse automático para ele, tá? Próxima etapa é a parte financeira, e já está no final. Aqui a gente tem as parcelas, então a primeira parcela ela começou dia 10 de janeiro, e aqui o sistema imóvel a gente já lançou 30 dias, que é o padrão dos contratos. Então se o seu contrato inicial lá na primeira parcela ele foi proporcional, o que isso significa? Que eu cobrei do dia 10 de janeiro até o final de janeiro. Então, aqui nesse caso, até o dia 31 de janeiro, eu cobrei um valor proporcional lá na primeira parcela. Então, eu consigo mudar essa data aqui, botar aqui começando no dia 10 até dia 31, e o sistema já me calculou aqui o valor proporcional. Então, aqui eu já sei que o valor proporcional deu 1.833, e a data de vencimento dessa primeira parcela, ela foi, por exemplo, no dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. Eu vou clicar aqui ó, em alterar próximos vencimentos. Ele alterou todas as parcelas para o dia 10. Então eu só preciso cadastrar na primeira parcela. As próximas eu não preciso nem me preocupar. Outro ponto importante agora, ele já me avisa aqui. Ó, faltam R$ 2.500 de comissão inicial para ser dividido entre as parcelas. Isso aqui é o quê? É a minha comissão do primeiro aluguel. Então aqui eu vou informar em qual parcela que eu cobrei essa minha comissão inicial. Então, por exemplo, na primeira parcela aqui, ele não deu um valor cheio de 2.500. Ele deu um valor aqui proporcional, né, de 1.833. O que eu posso fazer? Eu posso cobrar esse valor inteiro na primeira parcela e o restante, o que faltar, eu cobro na segunda. Então eu vou desmarcar aqui na primeira parcela a taxa de 10%, que eu não vou cobrar, e na verdade eu vou cobrar aqui a comissão inicial. Preenchi aqui em reais, 1.833, e agora aqui na segunda parcela eu posso cobrar o restante que faltou. Então eu posso clicar aqui. Ele dividiu meio a meio, mas eu não quero meio a meio, eu quero pegar todo o valor aqui. Deixa eu zerar isso aqui e eu cobrar todo. E aqui, 6667. Prontinho. Agora, o valor total de 2.500 eu cobrei aqui um pouco na primeira parcela, o que deu para cobrar, e o restante na segunda. Então, na segunda parcela, eu vou cobrar os 666, que é o que faltou da minha comissão inicial, e mais o 10%, né? Que é a taxa administrativa que já está rodando normalmente. Perfeito. Posso seguir aqui, continuando aqui. Então, a gente parou na parte de revisão. Aqui eu vou revisar se essas informações que eu cadastrei, elas estão certinhas, né? Para a gente não precisar ter retrabalho.
Então aqui é bem legal conferir se você cadastrou todas as informações corretas do seu contrato. Depois a gente não precisar, né, refazer esse contrato e ter um retrabalho contigo. Então, aqui tem o dado do imóvel que eu cadastrei, o período que eu informei, os valores de aluguel e de comissões, o meu proprietário, o meu inquilino principal, e aqui as parcelas. Então, eu estou nas parcelas. As 3 primeiras eu já recebi, por isso que elas vieram riscadinhas assim, ó. E aqui eu botando o mouse em cima, ele me mostra que eu já recebi essa conta anteriormente. Então, essa parcela já vai vir quitada dentro do imóvel. E todas as parcelas até o final do contrato. Eu botei aqui 30 meses. Dando tudo certo, eu posso clicar em salvar. Ele vai salvar essa alocação. E agora eu posso complementar essa alocação com alguma coisa adicional. Por exemplo, se eu tiver um valor de condomínio, um valor de PTU, é nesse momento que eu vou cadastrar aqui dentro do imóvel. Vamos ver aqui o que o ChatGPT falou pra gente. Se essa alocação tem alguma... Aqui, tem um encargo adicional. Condomínio e PTU, tá? Então, eu vou cadastrar esse condomínio de 480 e esse PTU aqui de 130. Vamos lá. Locação cadastrada. Vamos se situar aqui um pouquinho. Estou dentro da locação aqui desse cadastro que eu acabei de fazer. Aqui em cima eu tenho um cabeçalho com as informações principais do que eu cadastrei, a data que eu cadastrei, né, quem que cadastrou. Aqui eu tenho esses 3 pontinhos, é onde a gente tem todas as opções dessa locação. Você vai perceber que esses 3 pontinhos eles estão em vários lugares do imóvel. No cadastro de pessoa, no cadastro de imóvel. Então sempre que tiver 3 pontinhos, é ali que você consegue clicar para ver as opções que você consegue fazer. Então vamos lá. Eu conseguiria, por exemplo, ver as taxas, editar alguma coisa da locação, alterar vencimento, se por acaso o vencimento da locação mudou, fazer reajuste, renovação, finalizar a locação e algumas outras opções. Aqui no meio eu tenho o menu de parcelas, que é onde eu estou agora. Então eu estou vendo aqui as parcelas de janeiro até julho desse ano. Então ele está me mostrando, ó, as não canceladas, né? Por isso que a de janeiro não está aparecendo, porque como ela já foi recebida, ela está aqui um pouquinho escondida, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Se eu clicar aqui para mostrar as canceladas, ele vai me trazer essas que eu já recebi. Então, as parcelas que você já recebeu, elas estão aqui também, tá? Vamos voltar lá para em aberto, né? 10/5 é a próxima parcela em aberto. Então, aqui, por enquanto, o sistema ele não vai fazer nenhum envio, porque o envio automático dessa cobrança, ela acontece com um prazo determinado. Então, esse prazo a gente consegue escolher junto com você. Por padrão, a gente geralmente faz com 10 dias antes do vencimento. Então, como esse vencimento é no dia 10/5, amanhã, dia 1º, esse envio aconteceria, tá? Esse envio de WhatsApp e e-mail para o teu inquilino já ia acontecer de maneira automática, sem você precisar fazer nada, sem você precisar clicar em nenhum botão. Aqui já vai tudo no automático, cobrando aqui da Mariana R$ 2.500. Outro ponto importante aqui do imóvel. Como é que eu sei do que se trata esse valor, né? Se esse valor já inclui alguma taxa ou é só o aluguel. Aqui no lado do nome da pessoa, dessa taxa aqui, dessa parcela aqui, né, da Mariana, tem essa flechinha aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele expande as informações. Então, que ele me mostra que esse R$ 2.500, ele se trata da parcela de locação, tá? Então, aqui eu sei do que se trata esse valor agora. E vamos cadastrar a taxa de condomínio. Vamos lá. Para cadastrar essa taxa, a gente vem em taxas, porque ela é uma taxa. Eu tenho aqui um botão chamado Nova Taxa. E aqui eu vou cadastrar essa taxa para o inquilino. Ela é um acréscimo ou é um desconto. Ou seja, eu vou cobrar a mais ou eu vou dar algum desconto nessa parcela do inquilino. Nesse caso, como eu vou cobrar no condomínio, eu vou cobrar a mais. Então é um acréscimo. E aqui essa taxa, ela será com repasse para o proprietário ou sem repasse para o proprietário. O que isso significa? Esse valor do condomínio de R$ 480 que eu vou cobrar do inquilino. O inquilino vai pagar, vai estar incluso no boleto do aluguel dele. E esse valor do condomínio, quem é responsável de fazer o pagamento? É o proprietário do imóvel e eu vou repassar esse valor para ele fazer o pagamento junto com a parte dele do aluguel? Ou é a imobiliária? E esse valor vai ficar na conta da imobiliária junto com a minha comissão para eu fazer o pagamento desse boleto depois, do condomínio. Nesse caso aqui, quem faz o pagamento é a imobiliária. Então eu vou cadastrar sem repasse para o proprietário. O valor que eu cobrar do inquilino não vai ser repassado, fica para a imobiliária. Categoria: condomínio. Centro de custo não é obrigatório, mas eu vou botar aqui, por exemplo, setor de locação mensal. Descrição: a descrição é como que aparece lá no boleto do teu inquilino. Então, se eu botar condomínio mensal, é assim que vai aparecer escrito no boleto dele. Valor:
R$ 480. Pronto, cadastrei o condomínio e agora eu vou selecionar em qual parcela que eu vou cobrar essa taxa de condomínio. Aqui vem um ponto bem importante, porque o condomínio, geralmente, ele pode ter, junto no valor agregado dele, algumas taxas variáveis, como por exemplo, conta de gás, conta de água. Por exemplo, o meu condomínio, ele vem com gás e água incluso, então o valor dele varia todo mês. Às vezes dá R$ 2, R$ 3 a menos, R$ 2, R$ 3 a mais, às vezes é R$ 20, R$ 30, ele varia todo mês. Como é que eu faço para cadastrar isso dentro do imóvel? A gente tem alguns caminhos. O primeiro deles seria a gente cadastrar um valor padrão, por exemplo, R$ 480, como se fosse uma média do condomínio todo mês. Eu vou cadastrar ele em todas as parcelas. Vou clicar em salvar. Essa taxa vai ser cadastrada em todas as parcelas. Se eu voltar aqui na parcela, eu consigo ver agora que o valor mudou e eu consigo conferir, clicando aqui, que agora se trata do aluguel mais o condomínio. Se esse valor varia, o que você pode fazer? Antes da gente enviar essa cobrança, então no caso, até dia 1º, né, que vai ser enviada a cobrança automática dessa parcela que vence dia 10, você tem que alterar esse valor dentro do imóvel. Então você pode vir aqui nessa parcela do condomínio mensal, nesses 3 pontinhos aqui, na opção de editar a taxa. E aqui você pode botar o valor atualizado, por exemplo, R$ 489,90, tá? E ele fica esse valor agora nessa parcela de maio. A parcela do mês seguinte, ela continua no 480 que a gente cadastrou antes, tá? Daí todo mês você pode vir aqui e alterar essa taxa de condomínio. Esse é um caminho que às vezes, pela a forma que está montado o seu processo de fazer esse pagamento de condomínio, às vezes esse é o único caminho que você vai ter de cadastrar essa taxa atualizada antes do boleto ser enviado. Outro caminho que você pode escolher, e daí você pode reestruturar isso na tua empresa também, é fazer esse condomínio no mês seguinte. Então, por exemplo, essa diferença de R$ 9,90 que deu nesse condomínio aqui, em vez de eu lançar, às vezes em cima da hora, ou às vezes atrasado, essa informação na parcela que ela é, eu lanço no mês seguinte. Então, esse R$ 9,90, essa diferença que deu, eu poderia ter lançado ela no mês de junho, que daí eu não precisaria me preocupar de às vezes ficar depois do horário, até de noite, cadastrando as taxas, porque a empresa de condomínio manda o boleto em cima da hora. Eu sei que isso é bem comum. A maioria dos nossos clientes hoje sofrem com isso, com as empresas de condomínio que mandam a cobrança do condomínio, às vezes um dia antes do boleto do aluguel vencer, o que acaba atrapalhando o teu fluxo, né? Sendo um gargalo na tua operação, ali pelo tempo que você vai ter de atualizar esse valor para a gente conseguir fazer isso de uma maneira automática, tá? Então esse é um ponto que é bem crucial, principalmente nos novos contratos que você vai fechar, é de entender essa responsabilidade do condomínio. Se ela é da imobiliária, como que você vai coletar esse dado atualizado da maneira mais rápida possível, o quanto antes, para você conseguir cobrar o valor do condomínio de maneira automática também, tá? Lembrando sempre do prazo que esse boleto vai ser enviado. Então, se eu envio o boleto 10 dias antes do vencimento, eu tenho que me programar para pelo menos 11 dias antes do vencimento, eu ter esse valor em mãos, tá? Então, fica a dica aí para analisar como é que vocês conseguem essas informações hoje de condomínio e também, às vezes, reestruturar quem vai fazer esse pagamento. Às vezes, deixando o pagamento na mão do inquilino, garante que a tua operação flua de uma maneira melhor. Garante que você gaste menos tempo operacional no teu dia a dia organizando essa parte da alocação. Porque daí você consegue focar em outras frentes que dão mais resultados para você. Às vezes, em vez de ficar gastando ali 2, 3 dias de uma semana do teu mês para fazer essa atualização de taxas, você poderia usar esse tempo para prospectar mais imóveis, para fazer algum treinamento com a sua equipe, para fazer vendas, que às vezes é um resultado mais agregado que você vai ter na tua operação, tá? Então, fica a dica das questões de taxa de condomínio, pessoal. E, independente de como você escolher fazer esse processo, a gente consegue organizar aqui isso dentro do imóvel também. Então, se você vai cobrar no mesmo mês, se você vai cobrar no mês seguinte, se o valor do condomínio é fixo, fica mais fácil ainda, tá? E agora, com essa alocação aqui já cadastrada com as taxinhas que eu queria, eu já posso sentar e esperar que o sistema vai fazer esse envio automático para a Mariana. E assim que ela fazer o pagamento do aluguel, o repasse para o Adamastor, que aqui é o proprietário, ele vai acontecer, tá? Então, esse processo do imóvel vai fazer automático e simplesmente você vai cadastrar as informações e depois esperar que o fluxo automático acontece. Caso a Mariana não faça o pagamento, ainda assim você consegue acompanhar pelo imóvel também. A gente vai fazer envios de WhatsApp, e e-mail para ela notificando desse atraso até ela fazer o pagamento,
ela fazendo o pagamento, o fluxo automático volta a acontecer, ok? Eu vou simular, nesse caso aqui da Mariana, eu posso gerar essa cobrança manualmente também, tá, pessoal? Então, apesar de o sistema fazer tudo de maneira automática para você, caso precise, você pode fazer no manual também. Para a questão aqui desse web, né, dessa questão mais técnica, eu vou fazer manualmente, gerar aqui a cobrança para a Mariana, a cobrança foi gerada, e aqui eu sei que essa cobrança já foi enviada para a Mariana, porque aparece esse símbolo aqui, ó, esse código de barras. Então você vai perceber que quando você coloca o mouse em cima de alguns símbolos aqui do Imóbia, ele me mostra algumas informações, ó. E essa aqui está me mostrando que essa cobrança ela foi gerada manualmente para a Mariana, agora, eu acabei de gerar ela, e ela não foi visualizada, porque a Mariana aqui ela é fictícia, né? Ela não vai receber nada. E eu já poderia agora esperar que, assim que a Mariana fazer o pagamento, o repasse vai acontecer para o Damastor, tá? Outro ponto legal que eu quero mostrar para vocês também é a questão dos envios, né? Essas notificações que a gente faz no WhatsApp da Mariana. Então, por exemplo, agora que a Mariana ela já recebeu a cobrança, apareceu esse novo símbolo aqui, ó, um sininho das notificações de cobrança. E eu consigo conferir aqui nos 3 pontinhos, ó, régua de cobrança, as gerações e os avisos que a gente vai fazer para a Mariana. Então aqui, por exemplo, a geração do e-mail e do WhatsApp, ela está pendente porque eu acabei de fazer, então ela não me mostra nenhum detalhe. 5 dias antes do vencimento, um novo envio vai acontecer. Eu conseguiria aqui acompanhar se a Mariana visualizou essa mensagem, qual o dia e horário que ela visualizou o WhatsApp. Então, se ela abrir o WhatsApp que a gente enviou para ela, você vai saber. Aqui a gente vai trazer essa informação. E, pessoal, esse aqui é o fluxo principal para a gente automatizar nossas locações. Então, eu peguei as informações da locação, cadastrei dentro do Imóbia, cadastrei as taxas, se tiver alguma, como condomínio, IPTU, e agora o fluxo automático vai acontecer. Agora é só preciso esperar, né, realmente que o meu inquilino faça o pagamento, para o proprietário receber o repasse dele de maneira automática e eu receber a minha comissão, que ela vai ficar aqui na conta do imóvel de vocês. Com essa comissão vocês podem tanto fazer pagamentos, agendar pagamento de funcionário, pagamento de salário por dentro do imóvel, agendando um Pix ou agendando uma transferência, ou também fazer pagamento de boleto. Então, se vocês querem pagar o boleto do condomínio por aqui, é simplesmente cadastrar o boleto e agendar esse pagamento também. Caso precise, você também pode fazer um saque para outros bancos, né? Se você quiser fazer alguma transferência para outro banco seu, você também consegue fazer. Não tem nenhum limite, não tem nenhuma limitação quanto a isso, tá? E agora aqui no menu inicial, voltando aqui eu conseguiria conferir, né? Por exemplo, na parcela de maio, eu consigo ver aqui que não tem nada em atraso, nada recebido, e provavelmente a parcela da Mariana, ela está aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou botar aqui no mês de maio das cobranças geradas. Vou ver se eu consigo encontrar a Mariana. Tá aqui, ó, Mariana Silva Rocha, a cobrança do dia 10 foi aqui gerada, mesma coisa eu conseguiria conferir por aqui. Então já funciona o nosso fluxo. Infelizmente a Mariana ela é fictícia, ela não vai fazer um pagamento aqui pra gente conseguir ver o fluxo completo, né? Mas eu vou mostrar uma parte legal para vocês, que é a fatura que a Mariana receberia. Então deixa eu encontrar ela aqui de novo. Mariana está aqui. Eu vou vir nos 3 pontinhos, em cobranças. Eu posso clicar aqui, ó, abrir cobrança. Abrir cobrança. E essa aqui é a fatura que o seu inquilino vai receber todo mês. Ó, então aqui vem a logo da sua imobiliária, vem aqui um cabeçalho que depois você pode também personalizar, mudar as cores aqui do cabeçalho e as informações da cobrança. Data de vencimento, o valor total, multa e juros, caso não ocorra o pagamento em dia, o que está sendo cobrado, né? Então aquele condomínio que eu cadastrei, aquela alocação em si, aparece aqui, valor do aluguel 2.500, condomínio 489,90. E aqui ela pode fazer o pagamento. Ela pode fazer um pagamento via Pix, que já vai compensar na hora, ou eu posso mudar aqui para boleto, visualizar um boleto aqui e fazer um pagamento por um boleto comum do Banco Asas. E o interessante aqui, um ponto bem legal, principalmente para o seu proprietário, é que a compensação do boleto do Asas, ele já é D+0. Então tem banco que trabalha com D+1, D+2, D+3, às vezes, que é o quê? É o tempo que o pagamento do boleto leva para compensar na conta, para o dinheiro cair na conta sua. Então o Asas já trabalha com D+0. Se o inquilino fazer o pagamento por boleto, antes da 1h30 da tarde, antes da 1h29,
no mesmo dia você vai receber esse valor na conta e no mesmo dia a gente faria um repasse para o proprietário, tá? Então, mesmo ele pagando no boleto, vai cair no mesmo dia na sua conta, desde que ele pague antes da 1h30 da tarde. Mas se não, no máximo, um dia útil ali cairia na conta de vocês, tá, pessoal? E basicamente esse é o fluxo completo. Isso aqui é a fatura. Eu vi que já mandaram algumas dúvidas aqui. Pessoal, esse momento final agora a gente vai tirar algumas dúvidas, então se você tiver mais dúvidas pode mandar aqui no nosso chat, nossa equipe está acompanhando aqui também, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas que a gente já recebeu. Vamos lá, a Sara Cristina, ela perguntou aqui se tem como enviar o boleto para mais de um locatário. Sara, hoje a gente não faz o envio para mais de um locatário pela questão de, se os dois locatários receberem o mesmo boleto, corre o risco, como às vezes é um pagamento por boleto, de os dois fazerem o pagamento ao mesmo tempo. Então a gente sempre envia para um locatário só, que é o principal. Ele que é o responsável em contrato, né, para fazer o pagamento. Então a locação está cadastrada no nome dele, então a cobrança é feita no nome desse inquilino principal, tá? Por isso que a gente não consegue fazer envio para mais de um deles. Outra pergunta aqui, do Matheus Assaf. Nas taxas, quando tem mais de um proprietário, eu consigo direcionar o repasse apenas para um proprietário? Excelente pergunta, Matheus. Dá para fazer, tá? Eu vou abrir aquela alocação que a gente estava ali antes, para te mostrar esse exemplo agora. Então eu vou vir aqui da Mariana mesmo, eu vou abrir aqui a alocação dela. O primeiro passo que eu vou fazer é cadastrar mais um proprietário, para a gente ter dois aqui, e eu conseguir fazer esse controle das taxas, né? Então eu vou vir no menu de editar, participantes, e aqui eu posso adicionar mais um proprietário. Vou adicionar aqui, por exemplo, o Ademar. Os dois com 50%, eu vou mudar isso aqui para automática também, só para ficar mais fácil aqui o cadastro, e vou salvar. Prontinho, já temos dois proprietários, agora eu vou cadastrar aqui uma taxa que eu repasso somente para um deles, tá? Vou vir em taxas, nova taxa, e aqui a gente vai ter que cadastrar duas taxas, Matheus. A gente vai cadastrar a taxa cobrando do inquilino. Então, por exemplo, para o inquilino, acréscimo, categoria. Eu vou botar aqui, por exemplo, uma taxa de conserto e reparo, como se fosse um conserto que ele vai repassar somente para um proprietário, tá? Descrição. Conserto, portas. E aqui eu vou botar um valor de R$150. Isso aqui poderia ser para qualquer taxa, tá? Tanto uma taxa que repete a cada mês, né, como a questão do condomínio, ou uma taxa única, como no caso desse conserto de porta aqui. Até eu vou colocar que esse conserto ele foi feito em duas parcelas, tá? 2.150. Então cadastrei aqui cobrando do inquilino. Agora aqui eu botei sem repasse para o proprietário. Por quê? Eu só quero cadastrar para o inquilino primeiro, tá? Então eu botei sem repasse para o proprietário e vou salvar. Se eu colocasse com repasse para o proprietário, até para mostrar o exemplo completo, eu poderia fazer dessa maneira, porém aqui ele já separaria metade para cada proprietário, ou de acordo com a porcentagem que ele recebe do aluguel. Ele ia ser proporcional também, tá? Então por isso que para cadastrar a taxa da cobrança para o inquilino, primeiramente eu tenho que colocar sem repasse para o proprietário, tá? Duas parcelas, vou salvar. E agora eu vou cadastrar uma taxa somente do repasse para o proprietário que eu quero. Então eu vou botar aqui uma taxa para o proprietário. Eu vou pagar a ele, porque ele vai receber a mais. E aqui nesse caso eu quero mandar somente para o Ademar. Então eu vou cadastrar aqui uma taxa novamente de conserto e reparo. Conserto portas. R$150. E duas parcelas. Tá? Cadastrei da mesma maneira, porém aqui em cima eu botei agora somente para o proprietário. Antes eu coloquei somente para o inquilino, agora somente para o proprietário. Então vai ficar no 0 a 0. Vou cobrar e vou repassar o mesmo valor. Vou salvar. E para eu conferir como é que ficou. Desculpa, para eu conferir como é que ficou, eu vim aqui em parcelas. E agora eu já tenho mais de um proprietário aqui, né? Vamos aqui na conta da Mariana. Conserto de portas 1/2. E agora no repasse, para o Adamastor não tem, só tem a taxa administrativa, também, né, proporcional, metade, 50%. E para o Ademar eu tenho a taxa administrativa, mas eu tenho aqui o repasse do conserto da porta. Então esse é o caminho, tem que cadastrar duas taxas mesmo. Cadastra cobrando do inquilino e depois cadastra repassando somente para um proprietário. Daí o valor vai ficar certinho, cobrando e repassando para um só.
Como foi em duas parcelas, né? Aqui na parcela seguinte, da cobrança de junho, também está aqui, cobrando 150 e repassando 150 somente para o Ademar, tá? Aqui no Damastor não tem. Espero que tenha respondido, Matheus. Se não ficou, manda mais uma mensagem para nós. Outra pergunta aqui. E se for para encaminhar o boleto 50% do valor para cada inquilino? A Elaine perguntou. Também não daria, Elaine. Hoje a gente não consegue gerar dois boletos, né? A gente vai gerar um boleto só. Então é uma cobrança e a gente envia para um inquilino só, que é o principal, tá? Esse caso de, às vezes, no caso, cada inquilino pagaria metade, é um ponto que a gente talvez poderia pensar, mas hoje a gente não faria dessa maneira, tá? Vamos ver se mais uma outra pergunta aqui. Outra do Matheus aqui que eu acho que eu pulei. Quando emitir o boleto, eu consigo colocar a logo da minha empresa? Vamos lá. Você consegue colocar seu logo, Matheus, no recibo, que é o que o proprietário recebe depois que e o inquilino, né? Depois que acontecem os repasses e recebimentos, mas você consegue colocar na fatura também. A fatura é essa que eu abri aqui da Mariana. Então eu vim aqui em cobranças, abrir cobrança. E aqui na fatura, onde está a logo da Imob aqui, ó, é uma logo que eu coloquei, tá? Então não vai vir da Imob para vocês, aqui você consegue colocar a sua, tá bom? E no boleto, o boleto, como ele é bancário do banco, ele vai aparecer somente a do banco, tá? E até aparece aqui os dados da sua empresa, mas eu acredito que dá para colocar sim. Eu vou confirmar essa informação, Matheus, eu acredito que dá para colocar no boleto também, tá? Ele aparece aqui do lado dos teus dados do cabeçalho também, né? Mas aqui em cima ele fica do Asas, né? Mas aqui em cima ele consegue botar o seu sim. Daí você pode chamar nosso time de suporte, que a gente faz essa inclusão aqui por dentro, da logo no boleto, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Matheus já foi, da Dani já foi também. O Matheus e da Sara também já foi. Pessoal, não tem mais muitas perguntas, tá? Eu espero que tenha sido um webinar proveitoso para vocês também. A gente falou sobre bastante pontos aqui, tanto estratégicos, né, de como a gente às vezes montar um processo que não está diretamente vinculado ao imóvel, mas em algum momento vai chegar, que é o que eu comentei dos condomínios, né? E um outro ponto legal também é que a gente vai começar a ter umas interações também com o inquilino e proprietário. De que maneira? Então a gente vai conseguir pelo WhatsApp enviar para o inquilino a cobrança dele, que ele já recebe hoje, mas se ele precisar tirar alguma informação, pedir um boleto do segundo mês, algumas questões que ele precisa utilizar no dia a dia dele, né, que a gente poderia ajudar, ele vai conseguir solicitar para a Imóvel direto no WhatsApp. E também o proprietário. Então a gente vai ter uma área do cliente, onde o inquilino e o proprietário vão conseguir ter esse acesso a algumas informações das cobranças que a gente faz. Se o proprietário precisar de um recibo do mês inteiro, do ano inteiro, ele mesmo vai conseguir solicitar isso de maneira inteligente ali pelo nosso WhatsApp, tá? Então, também vai evitar, às vezes, aquele contato excessivo do proprietário pedindo ao imobiliário, né? Então, a gente consegue automatizar esse fluxo também, do proprietário mandar ali alguma solicitação para a gente, solicitação de recibos, né? E também a gente enviar essas informações para eles, tá, pessoal? E eu peço que deixem pra gente também, ou também manda pra gente aqui no nosso canal de atendimento do suporte, nos nossos times de relacionamento, sugestões de webinar, de outros pontos importantes que vocês querem ver aqui que a gente traga, tá? Tanto a parte mais técnica do uso do sistema mesmo, também mais parte estratégica, de dica de melhores dicas para imóveis, para imobiliária, de como fazer uma análise de crédito, talvez. Então, se vocês tiverem sugestões, alguns pontos que vocês querem ver conteúdo nosso aqui, por favor, avisa pra gente aqui que a gente vai ficar bem feliz aqui em atender alguns chamados aí. Uma última pergunta aqui da Sara. Ela cadastrou errado a data de início de uma locação. E ela perguntou se realmente tem que finalizar a locação e cadastrar novamente. Sim, Sara. Essa parte da data de início da locação é um dos poucos pontos que ela atrela toda a locação. Então, quando a gente cadastra uma locação, essa ali, a data inicial, ela é o primordial. Ela tem que estar correta, de acordo com o contrato, de acordo com como você quer fazer as cobranças, tá? Então, se você errou na hora de cadastrar, realmente tem que ter esse retrabalho de cadastrar novamente, tá bom? A gente não consegue alterar essa data de início. As outras datas ainda daria para alterar. A data de períodos, né? A data de meses que foram proporcionais, isso dá para fazer. Mas a data de início, a que realmente iniciou o contrato, tem que cadastrar uma nova locação, tá? Acho que não surgiu mais nenhuma dúvida.
Acho que é isso então. Pessoal, então eu agradeço pelo tempo de vocês. Como eu falei, tragam sugestões e novas de outros temas que vocês querem ver aqui que a gente converse um pouquinho, tá? E a gente fica bem feliz aí com os feedbacks de vocês também. Mande pra gente no nosso WhatsApp, nosso time de suporte ali, manda aí pro pessoal, ou do nosso time de relacionamento também, que a gente vai montar mais webinars nessa estrutura aqui, né? Provavelmente vai ser algo mensal que a gente vai fazer também, e exclusivo para cliente móvel, né? E vai vir mais novidades por aí também, a gente quer trazer esse relacionamento mais perto aí do nosso cliente, tá? Obrigado pelo tempo de vocês, pessoal, e um excelente dia. Tchau, tchau.